E aí, pessoal, continuando a nossa série aqui no canal. O nosso jogador de hoje é o Anatoly Karpov. E a partida que eu selecionei aqui é uma partida do Karpov contra o Kasparov no match de 84/85, né? Então vamos lá, foi uma defesa Tarrasch. No começo da carreira do Kasparov, ele usava muito a defesa Tarrasch, né? Aí depois ele foi auxiliando ali, foi trocando ali pela Índia do Rei, pela Grunfeld, né? Mas no começo ele jogava bastante a defesa Tarrasch. Peão por, G3, cavalo F6, bispo G2, bispo E7, rock e cavalo C3. Cavalo C6 e a gente chega aqui na linha principal da defesa Tarrasch. Aqui as brancas têm algumas opções. O Karpov jogou a mais principal zona, que é o bispo G5. Aqui, se eu não me engano, o lance mais jogado é C por D4, mas acho que aqui C4 é uma opção mais moderna, eu acho, né, para evitar que o peão fique isolado ali. Mas aqui o Kasparov jogou com C por D4, cavalo por, e aí H6, questionando aqui o bispo. Bispo E3, para manter o bispo e reforçar aqui o controle sobre a casa de D4. Torre 8, dama B3, cavalo A5, dama C2. E aqui entra no jogo muito típico do peão da dama isolado. As pretas vão tentar criar contra-jogo ativo, né? Chances de ataque, ideia de ataque, enquanto as brancas vão tentar explorar ali o peão de D, que é um peão fraco. Então bispo G4, cavalo F5, né? Tentando simplificar a posição já, colocando o cavalo numa casa ativa, e pode acabar trocando o bloqueador, né? Torre C8. Se o preto joga cavalo C4 aqui, que era uma opção, né? Talvez bispo F4 mesmo, e depois jogar em algum momento o lance B3 para expulsar esse cavalo daqui. Então torre C8, bispo D4, bispo C5, oferecendo trocas, que no geral vai ajudar um pouco o branco, né? Então aqui o Karpov tomou, voltou o cavalo para E3, pressionando aqui o peão de D5, né? Pressionando D5 e o bispo de G4. Se B4 aqui leva a torre C3, ou bispo F5 primeiro. E aqui a estrutura das brancas na ala da dama foi pro ralo, né? E tá caindo em E2 também, né? Só pra aumentar os problemas aqui das brancas. Então veio o cavalo E3, bispo E6, né? B4 aqui podia ser jogado, só que entra em umas posições meio complicadas depois de torre C8. B por A5 e D4, né? E aí meio que as pretas se livram do peão da dama isolado e conseguem ativar a posição, né? Que no geral é isso que o jogador de peão da dama isolado busca, né? Procura avançar esse peão, se ele cair, caiu, né? Se conseguir manter o material igual, tá tudo certo, né? Mas ele tenta focar muito na atividade das peças. Vem o torre de AD1, dama C8, dama A4, torre D8. O Kasparov aqui organiza as peças, né? Então ele põe a torre para defender o peão de D5 e tem uma pressão aqui na coluna C. Veio torre D3, A6, né? Porque em alguns casos o preto pode jogar com B5, torre de FD1 e aí veio o cavalo C4, né? Convidando aqui simplificações de novo. Cavalo por, torre por, dama 5. E aqui se o preto consegue, ele tem certa atividade, né? Apesar de ter simplificado um pouco a posição, a única fraqueza das pretas é o peão de D5. As pretas têm certa atividade aqui das peças. E, bom, né, segue o baile, segue a luta. Siga torre C5, dama B6, torre D7, torre D4. E aqui jogou com dama C7 o Kasparov, né, que leva para um final que, depois de dama por, torre por, provavelmente aqui o branco tem uma vantagem pequena, mas uma vantagem muito estável, né? Porque é um peão da dama isolado, né? As pretas não têm nenhuma chance de criar qualquer tentativa de ataque. E, bom, vai ser um sofrimento aqui pro preto defender esse final, né? Então, seguiu aqui H3, H5 para evitar ideias de G4, A3, G6, E3, né, aumentando aqui o controle sobre a casa de D4 e preparando possivelmente rei F1, rei E2, né, ou até em alguns casos bispo F1. Mas aí veio rei G7, rei H2, né, torre C4, bispo F3. Acaba entrando naquela parte técnica, né, dos finais. Então aqui vai entrar naquela parte onde o branco vai tentar aumentar as vantagens, as pequenas vantagens, e as pretas podem tentar fazer o mesmo, né? Só que como ela já tem uma pequena fraqueza, que é o peão de D5,
elas têm que ser um pouquinho mais cuidadosas. E aqui o Kasparov está fazendo mais ou menos do jeito certo, né? Criando contra-jogo, vai tentar em alguns casos criar contra-jogo com o lance B4 e trocar peões, que trocar peões vai acabar ajudando, no geral ajuda a defesa do lado que está pior, né? Veio o rei G2, torre de 7 C5, né? Uma opção aqui era torre por e torre C4, né? Porque se tomar leva D por C4 ou B por C4 também, era uma opção. E tipo, acho que D por C4 leva a esse, né? Então tem que ser B por C4 mesmo. E o peão de B pode ser um problema às vezes, né? Opa, cavalo D7, cavalo C5, cavalo D3, né? Poderia ser uma ideia. Mas aqui prefiro torre de 7 C5, torre por, né? De novo, se tomar de D aqui, podia ser, na verdade, torre D6, era uma ideia, e aí A5, torre B6. E acho que a lá da dama das pretas começa a ficar um pouco estranho. Se tomar de B, acho que torre D4 e em algum momento o branco pode preparar tanto E4, tanto G4 aqui para ganhar mais espaço ali na lado do rei. Então aqui o Kasparov preferiu tomar de torre. E aí jogou com torre D4, né? Aqui tava caindo o peão, só que eu acho que esse final, né, cavalo por, bispo por, né, depois de torre C2, o preto, apesar de ter um peão a menos, né, ele consegue deixar a torre ativa, pelo menos. Né? Ou aqui torre C3, na verdade. Né? E não sei se aqui o branco vai conseguir qualquer coisa, na real. Então, aqui para tentar ainda ter chances de vitória, né, o Karpov tenta trocar a estrutura, né? Então ele tenta manter também o material no tabuleiro. Jogou ré F8, bispo E2, forçando o Kasparov a tomar em D4, torre por, peão por. Né? E aqui, apesar dos peões estarem tudo na mesma cor do bispo de E6, né, eu acho que o final aqui é completamente defensável para o preto, porque não tem uma ruptura fácil, né? Não tem um jeito fácil das brancas entrarem nessa posição. Mas claro, né, que tem que provar. Tem que provar que a posição está empatada. Então, rei E7, cavalo A2, possivelmente com a ideia de cavalo B4, bispo C8, cavalo B4, rei D6, F3, tirando a casa de E4 do cavalo, cavalo G8, cavalo em F6, já que ele está limitado pelos peões, ele vai tentar achar uma casa melhor para esse cavalo, H4, né, tirando aqui o possível alvo das pretas, cavalo H6 para pôr o cavalo em F5, rei F2, cavalo F5, cavalo C2, definir o peão de D, F6, bispo D3, né, com as ideias de bispo por F5, mas aqui o Kasparov permitiu, né? Seguiu G5, bispo por, cavalo E3, bispo B1. Né? E aqui assim, analisando e tal, né? Tipo, pra posição tá um pouquinho mais agradável pro branco, por causa dos peões das pretas fixados ali na casa branca, mas talvez o preto tenha boas chances de empate aqui, porque não é tão fácil atacar essas fraquezas. Aqui o Karpov jogou B4, que é um lance que faz sentido, fixando totalmente a estrutura das pretas na casa branca. E aqui veio G por H4. E assim, o lance que o Karpov faz agora é bem particular, né? Porque, tipo, tá no final, né? Estando no final, você não quer ficar atrás de material, né? Então aqui eu acho que muita gente aqui jogaria G por H4, que é um lance totalmente bom, tá? E aí o branco vai tentar jogar tipo cavalo G2, cavalo F4, pressionar aqui as habilidades. Só que aqui o Karpov jogou cavalo G2, que é um lance sutil, né? É fácil de deixar passar, porque você não imagina que o cara vai ficar com um peão a menos aqui, né? Só que aqui o ponto é o seguinte, né? Seguiu HG3, rei por G3, e agora as pretas não conseguem manter esse peão a mais. E graças a essa troca de peões, o rei das brancas vai acabar conseguindo entrar aqui pela ala do rei na posição das pretas. E vai dificultar muito a defesa das pretas a partir de agora. Veio o rei E6, cavalo F4, rei F5, cavalo H5. Rei E6, cavalo F4, rei D6, rei G4. Então aqui o rei vai começar a entrar na posição das pretas, né? Graças àquela troca de peões. Se tivesse os peões em H4 e H5, o rei G4 nem poderia, né? Nem ia ter o lance rei G4. Né? Então aqui veio bispo C2, rei H5, bispo D1, rei G6, rei E7. Né? E aí caiu o peão de D5. Que, assim, viu? Podia manter também, né? Podia ir atrás do peão de F primeiro, jogando o cavalo H5.
Bispo F3, cavalo F6, bispo E4, cheque, rei G5, né? Poderia ser uma opção também. Né? Porque agora os peões estão tudo fixados na mesma ala, né? Só tem jogo de um lado do tabuleiro, que favorece muito o cavalo. Mas aqui o Karpov preferiu tomar em D5, depois de rei E6, foi atrás do peão de A, né? E aí bispo por F3. Então aqui depois... E aí rei por F6, né? E aqui que tem os problemas da posição. Ainda não é tão simples passar, tá? Mas o branco tem 2 peões a mais já. Então existem algumas chances ainda do preto conseguir bloquear essa posição. Mas acho que na prática é muito difícil. Veio o rei D6, rei F5, rei D5, rei F4, bispo H1, rei E3, rei C4, né? Com ideia de criar contra-jogo aqui em cima do peão de A. Cavalo C5, evitando cavalo rei B3. Bispo C6, cavalo D3. Né? Aproveitando que se jogar rei B3, né? Vem rei D2, se rei por A3, rei C3 e o rei de A3 ficou preso, né? E agora a luta roda aqui com o cavalo jogando cavalo e peão, lutando contra o bispo de C6. E meio que, bom, isso aqui não vai ser... Isso aqui o preto vai perder, né? Vai cair o peão de B5 e o rei das pretas não volta mais pra luta. Então aqui prefiro jogar com o bispo G2, tentando manter aqui a fortaleza. Cavalo E5 cheque. E eu acho que assim, ele deveria ter jogado rei D5 aqui, pra tentar dificultar ainda mais as coisas para as brancas. Né? Só que aqui ele jogou rei C3. Cavalo G6, com a ideia de cavalo F4 e D5. Rei C4, cavalo E7. Acho que cavalo F4 também era uma opção. Aí depois de bispo H1, tentar continuar manobrando. Mas aí veio o cavalo E7, bispo B7, cavalo F5, ameaçando o cavalo D6 cheque, né? E meio que é aqui que chega, né? Ainda não é tão fácil explicar aqui porque onde o Kasparov errou. Provavelmente eu acho que aqui ele deveria ter mantido com o rei D5, né? Porque aí não ia ter os temas aqui em D6. Ainda assim, essa é uma tortura pro preto, né? Mas depois dessa manobra aqui, justamente porque o rei tá em C4, né? Acabar que ainda tinha rei D5, só que aí vem rei D3, né? E aí o branco vai quebrando o bloqueio aos poucos aqui. E aqui veio o bispo G2, só que depois de cavalo D6 cai o peão de B, né? Rei B3, cavalo por, rei A4. E depois de cavalo D6 aqui o Kasparov abandonou. São dois, pode tomar em A3, mas aí B5, né? E os peões aqui vão acabar promovendo sozinhos. Bom, eu acho que essa partida ilustra muito bem, tipo, ideias de como jogar com e contra o peão da dama isolado. E acho que principalmente o que chama muita atenção aqui é o lance cavalo G2 do Karpov ali, né? No lance 47, né? Jogar cavalo G2 aqui. Dá pra achar o lance, mas é um pouco contra-intuitivo. Então essa foi a partida que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em breve.